Muito bem. 17 horas em ponto, nós estamos recebendo já nos bastidores aqui, eu vou chamar em instantes, a doutora Juliana Paula Magalhães, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, escritora, jurista e professora, que vem aqui bater um papo com a gente sobre as últimas notícias, a conjuntura e tudo que a gente está analisando. E eu, Willy Del Valle, eu aqui do Rio de Janeiro, eu ia dizer da mais bela cidade do mundo, como eu sempre falo, mas como o Willy mora em Paris, eu não sei se eu não fico encabulado de falar a mais bela cidade do mundo, mas eu do Rio de Janeiro e o Willy Del Valle de Paris vamos receber a doutora Juliana. Só vou esperar ela fazer um joinha para mim dizendo que está tudo ok lá nos bastidores, que daí eu coloco ela. Já disse que está tudo ok, vamos receber a doutora Juliana. Muito boa tarde, tudo bem, doutora? Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professor Viaro. Boa tarde, William. Uma alegria estar aqui com o público do DCM com vocês. Opa, a alegria é toda nossa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Deixa que eu ajeitar essas telas. Aí, agora fica melhor de colocar em destaque. Doutora, eu quero ir diretamente a uma pauta que está enchendo o debate, lotando o debate em todos os cantos do Brasil e que a gente não foge, evidentemente, dessa pauta e está conversando com todos os nossos convidados que vêm aqui. Uma cadeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Ao que tudo indica, Jorge Messias vai ser o indicado pelo presidente da República. Abre-se aí uma discussão a respeito de ser ou não ser um aceno com os evangélicos, mas abre também uma reivindicação que não é tão recente assim, de mais uma mulher, de mais uma pessoa de cor negra, mulher negra. Eu queria lhe ouvir sobre esse momento do STF, que é um momento delicado, até porque a própria extrema-direita tenta surfar, dizendo que Barroso fugiu da Magnitsky, por exemplo, né, criando essa narrativa. A ministra Carmen Lúcia começa a falar nos bastidores na possibilidade também de antecipar sua aposentadoria. Aí já estão dizendo na extrema-direita que ela também vai correr, que todo mundo sentiu a Magnitsky, etc, etc, etc. Então, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Eu queria lhe ouvir sobre o STF e este momento todo. Esse é um tema bastante importante, né? E é um momento tenso no sentido institucional, né? Então, na realidade, nós observamos que desde do golpe de 2016, né, a tensão institucional ela foi perpassando o cenário brasileiro, da política brasileira, e o campo jurídico foi muito tensionado. Nós tivemos aquele processo, né, o lavajatismo, a perseguição ao presidente Lula, prisão, enfim, todo aquele impeachment absurdo, né, da presidenta Dilma, que foi um golpe. Então, todo esse cenário, né, acabou deixando um certo trauma no campo da esquerda, especialmente no campo petista, né? Então, agora, né, com essas nomeações e toda a pressão internacional, porque nós vemos também um movimento de ascensão aí internacional em alguns momentos da extrema-direita, nós temos Donald Trump retornando. Claro que aqui no Brasil, o Poder Judiciário fez um movimento distinto recentemente, então nós observamos desde o lavajatismo, e agora nós temos essa situação na qual o Supremo Tribunal Federal inegavelmente desempenhou um papel importante, né, para colocar algum freio no bolsonarismo. O Bolsonaro foi condenado. Então, na realidade, nós temos que enxergar também toda a realidade do próprio PT, de toda a costura de alianças que foi necessária para o presidente Lula se eleger, e também, né, aquela coisa do gato escaldado, né? Então, na realidade, o presidente Lula tem um certo receio de fazer essas nomeações, então ele teve um certo cuidado, mas, ao mesmo tempo, né, nós temos pleitos que são legítimos. Por exemplo, a representatividade feminina é algo importante, né? Porque, na realidade, nós temos na Suprema Corte do país não ter apenas uma mulher, historicamente, né, hegemonicamente, uma corte masculina. Então, isso acaba ficando bastante problemático, ainda mais no século XXI. E nós temos também, né, a questão étnica, né? Então, negros, indígenas, né, que acabam tendo espaço, né, em locais de poder. Então, tudo isso, né, são questões a serem pensadas. O presidente Lula está sendo cauteloso, tudo indica aí nos bastidores, né, está sendo muito falado, né, Jorge Messias. Currículo ele tem para integrar, ele tem experiência e tudo mais, ele tem um histórico aí de proximidade política, né, com o próprio presidente Lula e tudo mais, e é um perfil estritamente técnico e um perfil mais discreto.
né? Não é um perfil que gosta de protagonizar. Mas, né, nós temos, então, esse aceno também que busca se fazer aos evangélicos, de algum modo, pensando também na questão eleitoral. Mas é algo bastante tenso, né, essa questão da nomeação, justamente por isso. Jorge Messias é um excelente quadro, mas também, né, se deixa de lado, né, a possibilidade de se ter uma mulher. É claro que também não basta se ter qualquer mulher, porque uma mulher também, muitas mulheres da extrema-direita ou mulheres que têm um pensamento aí também extremamente conservador, não é o fato de ser mulher que vai tornar alguém melhor, mas no sentido de espelhar mais a realidade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também essa preocupação do presidente Lula e tentando, acredito eu, ao colocar um perfil mais discreto, tentar, digamos assim, apaziguar um pouco essa questão institucional, ainda mais, né, com essa pressão exercida pelos Estados Unidos, aí sem precedentes sobre o Supremo Tribunal Federal, que, sem dúvida nenhuma, gerou um ambiente de tensão, obviamente, entre os ministros, porque já é uma responsabilidade muito grande ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e ainda mais com toda essa pressão internacional. Então, claro que precisa ter uma pessoa com equilíbrio, com firmeza, mas também tem essa preocupação, né? Em que medida também é legal, né? Porque eu vi hoje um comentário aqui, até só para fechar a resposta, um comentário sobre, agora há pouco, né? A imprensa divulgando que Jorge Messias é um nome que agrada os evangélicos por causa dos seus valores cristãos. E aí, essa questão dos valores cristãos, ela acaba sendo um pouco preocupante, né? Não deveria ser, né? Porque Jesus é aquele que partiu o pão, é aquele que defendeu a mulher adulta, é aquele que subverteu a ordem do seu tempo histórico. Mas Jesus é sensacional, mas o fã-clube dele, às vezes, é bem problemático, como dizem os memes de internet. Então, na realidade, né, quando nós olhamos, muitas vezes, essa coisa do valor cristão, às vezes ela pode representar, em alguma medida, um certo retrocesso, como nós sabemos. Mas Messias tende a ser um nome aí mais equilibrado, mas o presidente Lula, que teve aí um expressivo apoio, né, das mulheres, então, do movimento negro, no seu processo eleitoral, acaba deixando de lado essa busca, né, de nomes que possam também encampar tanto um viés progressista, quanto também atender esse quesito da representatividade, né? Mas é uma escolha que cabe ao presidente, que está priorizando aí o critério técnico. Willy. Ao mesmo tempo, professora, o Messias tem sido bastante apontado pela imprensa tradicional como um próximo, um grande amigo da ex-presidenta Dilma Rousseff e próximo do presidente Lula. Nesse cenário em que a gente vê sempre a extrema-direita assediando o poder, conspirando dentro e fora, ouvindo o professor Viaro falar da aposentadoria da Carmen Lúcia, me dá a sensação, um certo desespero, uma certa vontade de que ela se aposente de fato, para que a gente possa ter um mínimo controle da nomeação de uma próxima pessoa que seja uma pessoa democrática, que seja uma pessoa, eu falo no sentido de não deixar para um eventual governo de direita ou de extrema direita futuro essa decisão, porque a gente já tem um ministro do STF ultra-evangélico conservador, ultraconservador, e agora a gente seguramente vai ter mais um ministro evangélico. E aí a minha pergunta vai para a questão do aborto, para a questão que o Brasil precisa resolver, que é a morte em massa de mulheres todo ano e a morte de mulheres todo dia por abortos clandestinos, por tentativas de aborto que não deram certo. Então, a chegada do Messias, ela indica para a gente uma possibilidade de resolver essa questão, ou a gente está vendo esse problema se agravar? A perspectiva desse problema se agravar? Pois é, né? Uma questão bem problemática, né? Inclusive, por isso que eu acredito, né, que falta essa representatividade. Nós sabemos que isso não basta, não é suficiente, né? Nós sabemos que o capitalismo é estruturalmente machista, patriarcal, mas é importante ver mulheres em posição de poder. Então, acho que seria
haveria mulheres, né? Existem mulheres com essa possibilidade de ocupar essa cadeira, ainda mais de um perfil técnico, juristas, que poderiam plenamente estar lá nessa próxima vaga. Né? E aí você citou até a aposentadoria da Carmen Lúcia, algo que preocupa, porque daí se a Carmen Lúcia aposentar, tem que ser, né, pensar nas duas coisas, também tem que ser uma mulher necessariamente, porque senão vão ficar uma corte masculina, algo assim, pensável ainda mais no governo de esquerda. Né? Então, acho que se perdeu, sim, a oportunidade de se nomear mulheres, acho que é importante, sim. Dá para se entender, é claro, que o presidente Lula também está, né, o que eu disse, é um gato escaldado, ele tem um certo receio. A sua pergunta é bastante interessante, porque essa questão dos valores cristãos às vezes me preocupa um pouco, né, porque o fã-clube aí de Jesus às vezes é bem problemático, e muitas vezes, né, a esquerda tem que tomar cuidado nessa tentativa. Até o presidente Lula deu uma entrevista falando da importância que a esquerda não sabe falar com os evangélicos. Mas para falar com os evangélicos, não precisa necessariamente a esquerda, e não deve a esquerda, encampar os valores cristãos evangélicos, né, na leitura. Porque quando se fala em valores cristãos também, até se pode cometer uma heresia, depender de como a pessoa enxerga o cristianismo. Né, porque não pode se pensar o cristianismo como um monopólio de determinada leitura de extrema-direita do cristianismo. Né? Diversas vertentes, diversas leituras possíveis. Então, na realidade, quando nós temos, por exemplo, essa tentativa de dialogar, onde que deve se dar o diálogo com o evangélico? Não é na chave, principalmente esse movimento que surge no Brasil num contexto neoliberal, pós-fordista, que busca encampar uma espécie de teologia da prosperidade, mercantilizando a fé e tudo mais. Esse diálogo com esse nicho, se for nessa chave, a esquerda vai ter um retrocesso. Aonde que se pode dialogar? Com o evangélico, com o bandista, com o católico, com o espírita, com qualquer que seja a religião. Vai poder se dialogar justamente quando se faz essa questão de classe, né? Nós temos classes distintas. Você é evangélico, é espírita, é um bandista, mas você trabalha. Você pega ônibus, pega metrô, você trabalha no Uber, ou você trabalha num aplicativo qualquer de entrega, ou você trabalha via CLT, ou é servidor público, então você tem um papel na sociedade, ou você é mulher, você é homem, você é da população LGBT. Então, é nessa chave que vai se conseguir dialogar, porque se ficar tentando encampar esses valores e começar até a esquerda querer ficar pisando em ovos para tratar de temas como a questão do aborto, como a questão LGBT, ou outros temas, vai ser um retrocesso na pauta da esquerda. Né? Então, na realidade, não se deve... Me preocupou um pouco essa questão dos valores cristãos. Barroso vai fazer o seu voto, né, vai proferir, ele pautou para hoje essa questão do aborto, e é algo que nós, né, na nossa sociedade, na realidade, nós sabemos que é realizado, e na realidade é um privilégio de classe, porque mulheres ricas realizam, mulheres pobres acabam morrendo. Então, na realidade, e fora o machismo estrutural e toda a carga que se tem com as mulheres. Por isso que eu acharia importante, fundamental, se ter mais mulheres por ter justamente essa vivência. Mas não simplesmente o fato de ser mulher, afinal, sabemos que Damares Alves é mulher que veste rosa, né? Então, na realidade, não é o fato de ser mulher que torna alguém progressista, mas seria interessante, né, ter esse espaço aí ocupado por mulheres. Doutora, uma outra questão que envolve o STF, mas também além do STF, a questão política e jurídica, é a tentativa ou o sonho, o desejo da extrema-direita de obter a maioria no Senado, para, a partir da maioria do Senado, propor, negar, na verdade, recusar as recomendações de ministros do STF e também abrir processos de impeachment para aqueles que já estão lá. Em se tratando de Constituição brasileira, de regulamento do Supremo Tribunal Federal, muita gente fala sobre isso, mas ninguém chega a um ponto exato. Como é que a senhora acredita que isso ocorreria se de fato o Senado tivesse a maioria de extrema-direita, abrisse um processo de impeachment de um ministro do Supremo e conseguisse de fato caçar? Isso volta para o STF analisar, aprovar, ou ali a casa revisora serve para, de fato, retirar um ministro do Supremo Tribunal? Olha, essa questão, né, nós podemos analisar ela tanto do ponto de vista da legalidade estrita, mas nós sabemos que a legalidade estrita ela nem sempre é observada na realidade brasileira. Basta que nós observemos o golpe contra a presidenta Dilma.
Então, a presidenta Dilma sofre o golpe, que é colocado como impeachment, e a acusação é pedalada fiscal, quer dizer, uma aberração. E ainda nós tivemos, né, no impeachment da presidenta Dilma, a fala aquela célebre fala horrenda de Jair Bolsonaro por brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Então, ele faz apologia à ditadura, tortura, deveria ter saído preso, né, porque está fazendo apologia à ditadura, tortura, fora a misoginia e tudo isso que está na fala dele, e depois ele é alçado ao posto de presidente da República. Então, na realidade, nós temos, historicamente, no Brasil, um presidencialismo que já é uma certa fraqueza, digamos assim, né, histórica, né? Desde a redemocratização, nós já tivemos, tudo bem que Collor teve todo aquele problema da corrupção, mas já sofreu o impeachment. Então, esse tensionamento entre legislativo e executivo, ele é já antigo. E nós, né, ao longo do tempo, ganhamos, digamos assim, claro que o judiciário, que em alguma medida não tinha importância fundamental, sempre teve, mas de uns tempos para cá ganhou maior protagonismo, também começou a entrar nessa questão da disputa institucional. E a extrema-direita, ela tensiona as questões até o limite. Então, tanto que nós, por exemplo, Bolsonaro, se nós formos olhar do ponto de vista, né, da legalidade estrita, o que ele fez enquanto ele era presidente da República já teria sido motivo para impeachment por vários motivos, né? Incitação a golpe, fora a questão de saúde pública, contra a vacina, as mortes, tudo que ele... a ofensa aos ministros do Supremo em carros de som no 7 de setembro. Então, nós tivemos uma verdadeira desgraça no governo Bolsonaro e a extrema-direita continua forte. O governo Lula, Lula se elege, né, a presidência da República, ele consegue, e tem aquela, lembrando aqui da posse do presidente Lula, né, aquela visão bastante emblemática, quando ele sobe a rampa, e aí leva diferentes representantes, diversos núcleos da sociedade, né, então, mulheres, indígenas, enfim, pessoas com deficiência, toda para mostrar uma pluralidade ao subir a rampa. Mas, né, ao mesmo tempo, logo em seguida, se tem aquele espetáculo de horror daquela intentona golpista, como a destruição ali da sede dos três poderes e tudo aquilo, toda aquela intentona golpista. Então, na realidade, a extrema-direita ela continua se articulando, até agora, recentemente, né, estava se falando, inclusive, justamente dessa tentativa de Eduardo Bolsonaro, de tentar atrapalhar as negociações de Brasil e Estados Unidos. Então, a extrema-direita fica a todo momento tentando essas articulações, o governo não tem maioria, né, ele tem uma dificuldade, né, é um centrão prostituído que nós temos, né, nesse Congresso Nacional. Então, tem a extrema-direita e tem o centrão, que quem pagar mais, ele sai votando, então nós ficamos numa situação muito difícil, e o governo fica refém disso e não consegue, né, porque precisa passar as pautas e, ao mesmo tempo, é chantageado com emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino tenta estabelecer o mínimo de moralidade administrativa com essas questões, mas é algo que o Congresso resiste bastante. Então, nesse contexto, se nós, né, e até amarrando essas duas questões, a sua pergunta, professor Viário, do Willy, justamente quando vocês falam, né, ele falou da necessidade da aposentadoria de Carmen Lúcia, e quem virá adiante, né, era ideal, efetivamente, a tese era melhor que ela se aposente, já se possa escolher, né, e acertar na escolha, porque também o PT teve um problema ao longo do tempo, também nem sempre acertou muito nas escolhas dos ministros, né, mas vamos torcer para que acerte, né, mas quando nós observamos essa realidade, não duvido, né, nós temos uma situação aberrante. Por exemplo, pode-se ter um impeachment do ministro do Supremo? Pode. Mas a legalidade não permitiria X ou Y. A legalidade não permitiria o impeachment de Dilma Rousseff. A legalidade não permitiria Bolsonaro fazer todos aqueles desmandos durante a pandemia. Mas nós sabemos que o poder, ele atravessa o direito, e mais do que isso, nós temos determinações econômicas. Nós temos uma aberração, que é a sanção de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos a Lei Magnitsky sendo aplicada no Brasil com um tratamento como se fosse um criminoso. E veja, está longe de ser um comunista aí, Alexandre de Moraes, né? Está muito longe, simplesmente por... quer dizer, foi ao contrário, foi feito abaixo-assinado da esquerda contra a nomeação dele, numa época, né? E aí agora, peculiarmente, ele se tornou alguém que tem um papel importante, sem dúvida, né, no Supremo Tribunal Federal, com todas as suas limitações, mas é uma aberração ele ser sancionado por essa lei Magnitsky. Então,
na realidade, a legalidade nem sempre é observada, né? Então, e aqui só para fechar a resposta, quando Eduardo Bolsonaro falou que um cabo ao soldado podem fechar o Supremo, infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos, né? E, claro, eles vão fechar, um cabo e um soldado podem fechar o Supremo? Podem, desde que também tenham o apoio do grande capital, né? Porque é a determinação econômica que está aí em última instância. Essa é a grande verdade. Muito bem, Willy, antes de perguntar, me diz que horas são em Paris, que eu estou preocupado com o teu sono aí, Willy. São 10h20, querido. Ah, é cedo, é cedo. Vai lá, a palavra é tua. Então, professora, essa questão do gênero e essa questão da ideia de raça, então o cenário que se aproxima, o cenário que se anuncia é do distanciamento, de um distanciamento com o passar do tempo do poder judiciário da população brasileira. Então, o problema democrático vai se agravando com o passar dos anos. Essa corte tem cada vez menos mulheres, essa corte tem cada vez menos pessoas racializadas, e essa corte vai ficando cada vez mais, vai voltando, na verdade, essa é a sensação, vai voltando no tempo. Ela vai ficando cada vez mais masculina e cada vez mais branca. Quais devem ser as consequências desse processo no longo prazo? O que a senhora vê com esse cenário que vai se consolidando? Olha, é interessante a sua pergunta, ela é bastante importante, porque o campo da esquerda, né, de modo geral, é predominante no Brasil. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o presidente Lula, ele é de um viés, né, de um pensamento de esquerda, é uma liderança fundamental, mas é alguém que não é um revolucionário, é alguém que vem do movimento sindical e é alguém muito aferrado ao campo institucional. Em nenhum momento Lula tensiona o campo institucional. Lula é aquele que busca manter, né, uma harmonia institucional, operar em uma perspectiva justo-positivista mesmo dentro, né? Tanto que Messias vai ao encontro desse perfil, né, do presidente Lula, que é um perfil que não busca não afrontar as instituições, busca não tensionar. O Poder Judiciário, estruturalmente, né, na sua própria história do Brasil, ele tem um forte caráter até mesmo quase que estamental, se nós olharmos, né? E os poderes da República, de modo geral, eles estão adstritos à própria lógica das formas sociais capitalistas, né? Então, na realidade, o Estado ele é capitalista pela sua forma, né? Inclusive, o professor Viário tem oportunidade de fazer várias entrevistas aqui com o professor Alisson Mascaro, que tem uma obra Estado e Forma Política, que trata justamente dessa questão. Como que o Estado, né, estruturalmente, ele é capitalista pela própria forma dele. Então, na realidade, quando nós olhamos essas instituições, são instituições que, em última instância, visam garantir o capital. Então, na realidade, o jurista, às vezes, ele tem aquele ideal, né, quando ele entra na faculdade de Direito, que o direito, nós vamos fazer justiça através do direito, mas o direito serve, em última análise, o Estado como garantidores do capital. Onde que surge o direito? O direito surge porque, no modo de produção capitalista, as pessoas precisam vender sua força de trabalho para sobreviver, e o capitalista precisa comprar a força de trabalho. Então, é necessário uma extração de mais valor. Então, quando nós temos essa estrutura que constitui o modo de produção capitalista, que tem um grande jurista soviético, né, quem se interessa por crítica marxista do direito, Evgeny Pachukanis, tem uma obra clássica, né, Teoria Geral do Direito e Marxismo, onde vai tratar justamente dessa questão. Como que o direito ele surge exatamente da própria estrutura das formas sociais capitalistas. E quando nós temos o Estado também, nesse contexto, garantindo esse contrato, né, essas relações contratuais que vão se estabelecendo, nós temos que essas instituições que fazem parte do Estado, tal como o Poder Judiciário, são garantidores do capital. Então, por exemplo, né, em última análise, o que ocorre? Vamos pensar no senhor feudal. O senhor feudal, lá na Idade Média, o servo estava lá preso à terra, devendo suas obrigações, ele tinha um exército que defendia o seu feudo. No capitalismo, nós temos um burguês, um banqueiro. Se uma agência bancária é assaltada num rincão perdido do Brasil profundo, não é o burguês que vai lá resolver a questão, é o Estado.
o aparato policial, depois o criminoso vai ser julgado, e depois, né, vai ser condenado. Então, na realidade, o Estado ele garante o capital. Então, é essa a função. O Poder Judiciário, na realidade, ele vai garantir a propriedade privada. O Poder Judiciário é o que vai fazer com que a pessoa que não pagou aluguel seja despejada. Vai fazer com aquele que deve para o banco, porque o banco cobra juros escorchantes, seja executado. E, por vezes, tem até o seu salário penhorado. Então, na realidade, nós temos uma estrutura da própria forma jurídica que é capitalista. Mas, obviamente, que há um tensionamento. Nós temos as formas sociais, mas dentro dessas formas sociais que são capitalistas, elas são atravessadas pela luta de classes. Então, obviamente, se nós temos quadros dentro do Poder Judiciário que tenham, né, uma visão a favor da classe trabalhadora, a favor das mulheres, da população LGBT, do povo indígena, da questão ambiental, isso favorece com que os julgamentos, pelo menos, tenham uma perspectiva social, uma perspectiva de gênero, que possa favorecer grupos sociais, que possa melhorar a qualidade de vida da população, mas estruturalmente o Estado é capitalista. Então, quando nós observamos, né, e esse fenômeno que ocorre não é só, né, que o Willy bem citou, o conservadorismo, ele não está também, até reacionarismo, né, não está só no Poder Judiciário, ele está também no Congresso Nacional, né, que hoje, se nós compararmos, né, o Supremo vive uma fase melhor, digamos assim, em comparação com o Congresso, né? Nós temos um Congresso muito complicado. Até que, recentemente, se nós olharmos, por exemplo, o julgamento de Bolsonaro, foi um julgamento exemplar, fundamental. Nunca tivemos um golpista no banco dos réus. Mas é necessário, né, que essas questões, o pensamento crítico, ele esteja presente também na cúpula do poder, né? Então, no Poder Judiciário, no Parlamento, no Executivo, não se pode, né? Tem aquela figura bastante interessante, né? Que não se tem como sair de um buraco puxando pelos próprios cabelos, ou seja, não tem como remendar, né, resolver os problemas de maneira estrutural a partir das formas sociais do capitalismo. Direito e Estado, em última instância, garantem o capital. Mas nós podemos tensionar essa luta de classes. Então, claro que se nós temos quadros mais conservadores, isso atrasa, né, pode fazer a diferença entre a vida e a morte, a perda de um direito trabalhista, o ataque aos direitos das mulheres, da população LGBT, da questão indígena. Nós temos uma série de questões no nosso país muito importantes e que precisam, né, que se tenha um olhar social. E isso, claro, quadros, pessoas capacitadas para isso é fundamental. Mas também não podemos ter essa ilusão meramente institucional que acaba predominando tanto na esquerda brasileira quanto na esquerda mundial. Doutora, última pergunta minha e depois a última do Willy. A minha, doutora, é uma questão que talvez seja muito até complicado para responder, mas eu quero lhe ouvir, que é sobre os sintomas da época, a hiperexposição dos ministros do Supremo, o fato de hoje termos uma população que sabe escalar os ministros do Supremo como quem escala um time de futebol, ou pelo menos sabe dizer o nome de 4 ou 5. Os ministros nunca foram tão famosos e popularmente conhecidos como agora. No passado, nem se tinha ideia de quem eram os ministros do Supremo, a não ser que fossem profissionais de imprensa ou profissionais da área. Isso complica mais ou complica menos a atuação de um ministro, saber que todo o seu voto, toda a sua ação vai viralizar, vai virar vídeo no TikTok, vai virar post em rede social. Como é que você analisa esse fenômeno da época, em especial para o Supremo Tribunal Federal? Essa pergunta é fundamental, né? Então, na realidade, tem os dois lados, né, da moeda aí, né, da situação. Por um lado, efetivamente, né, se tem uma espetacularização do julgamento, né, do Poder Judiciário, da ação judicial. Na realidade, nós temos toda aquela questão do o julgamento televisionado, as pessoas sabendo quem são os ministros, exercendo pressão e às vezes ofendendo, e às vezes o ministro correndo risco de ser assassinado até por ser ministro do Supremo. Então, se tem uma pressão enorme. A extrema-direita, ela politizou, digamos assim, a sociedade. Só que ela politizou para o campo dela. Então, o que aconteceu? As pessoas ficaram ligadas.
E, ao mesmo tempo, claro, é tentador, muitas vezes, né, a pessoa ocupar uma posição de protagonismo no Poder Judiciário e buscar também, de alguma forma, os holofotes. Mas, né, então nós temos os dois lados, a espetacularização, a pressão da extrema-direita, algo que efetivamente se exerce, existe essa pressão social em cima do Poder Judiciário, e não é só na Corte Suprema, em todas as instâncias, né, a visão do juiz, claro que quanto mais alto, né, o cargo, mais pressão, mas sempre se tem os olhos sobre o que está sendo julgado, especialmente casos aí mais sensíveis. Mas, né, quando nós observamos essa questão, nós temos um ponto que é positivo, né? Nós temos o ponto negativo, que é da pressão que a pessoa pode sofrer, que é os aparelhos ideológicos ali em cima, a extrema-direita e tudo mais. Mas também temos um ponto positivo, porque antes a população preocupada com a escalação do Supremo do que com a escalação da seleção brasileira. Melhor que ele querer cuidar da vida do Neymar, não. Ele quer saber a vida do ministro do Supremo. Começou a melhorar. Né? Ele quer saber se o Bolsonaro vai ser preso, não quem matou a Odete Roitman. Quer dizer, ele já está melhorando a cabeça, né? Isso é uma politização. É importante que o povo conheça os ministros e é importante que o povo participe. Por quê? E aqui até só para fechar essa resposta. Quando nós temos, por exemplo, às vezes a gente tem a ilusão de que mas os ministros vão ser pressionados pelo povo. Sim, porque pelo capital eles sempre foram. Sempre foram e sempre são. Então, o povo precisa pressionar, efetivamente. E a esquerda precisa, para ter um atendimento também das suas pautas, porque acreditar que essa visão ingênua, né, de que o direito é pura técnica, é uma ingenuidade, né? O direito é poder, e mais do que isso, o direito é atravessado pelas contradições do próprio capitalismo, ele é a forma do capitalismo. Então, é claro que é fundamental, né, que a esquerda também tensione esse campo jurídico. E para isso precisa, sim, né, se colocar pessoas com uma perspectiva crítica e também que segurem o rojão, porque não é fácil ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E quando nós vemos, né, só para fechar, Barroso, né, que até teve uma indisposição, até nós vimos que ele chorou, foi às lágrimas, isso não é à toa, é uma pressão muito grande, já é um homem idoso, é uma pressão grande, porque todos os holofotes em cima da pessoa, cada palavra sendo medida, gravada, observada. Então, na realidade, além de se ter, né, uma perspectiva crítica de mundo, né, pensando nós do campo da esquerda, também alguém que aguente a pressão que é estar nessa posição de poder. Antes de passar para o William, eu quero só fazer um registro aqui que faltou eu colocar na minha pergunta também. A gente chegou a observar nas redes sociais há alguns meses o ministro Alexandre de Moraes sendo parado na rua para tirar selfie. Então, essa é uma questão, que é um ministro do Supremo sendo parado para tirar selfie, pedir autógrafo de um ministro do Supremo. É uma coisa que era impensável até bem pouco tempo, né? Fãs de um ministro do Supremo. Agora sim, eu passo a palavra para o William e dou para o William a honra de fazer a última pergunta para a doutora Juliana Magalhães. Vai lá. Obrigado, querido Iaro. Professora, se sabe quais são as posições do Messias em relação à questão da terra no Brasil, em relação à questão indígena, em relação a questões como marco temporal, como as terras dos povos quilombolas, reforma agrária? Pois é, historicamente, Jorge Messias é alguém de um perfil institucional discreto, próximo ao PT. Assim, ele tem uma proximidade, né? Tanto que naquele áudio que vazou, e a presidenta Dilma, né, estava gripada, aí ficou o Messias, né? Daí o pessoal ficou fazendo meme, a extrema-direita e tudo mais. Mas ele é alguém, né, sensível às causas sociais, tem essa perspectiva, mas é um tecnocrata, um burocrata. Não sei como vai se posicionar, porque uma coisa é antes de estar na cadeira, outra coisa é depois de estar na cadeira. Né? Então, não sei como ele vai se posicionar, ele vai passar pela sabatina no Senado, e esse é um problema também, porque nós temos também uma pressão do parlamento. Acho o Jorge Messias um excelente nome, no sentido, ele tem um currículo, mas a esquerda, mais uma vez, nessa aposta institucional, tradicionalista, fechada, ao invés de se colocar, por exemplo, vamos pensar em colocar uma pessoa com uma perspectiva crítica para tensionar, mas a perspectiva do presidente Lula é a perspectiva do apaziguamento. É uma escolha política. E isso pode ter um custo a longo prazo.
porque você tem um apaziguamento hoje, mas às vezes você pode ter uma paz de cemitério. Então, acho que não atender também às demandas de não se colocar uma mulher, ou não se colocar mais do que uma mulher, porque é uma mulher qualquer que vai ser reacionária, uma mulher estilo Damares Alves, aí a desgraça completa, né? Então, na realidade, Jorge Messias tem grandes virtudes, mas vamos ver como ele vai se posicionar, porque essa questão dos valores cristãos também é algo aí um pouco preocupante, né? Não deveria ser, né? Deveria ser bonito, mas infelizmente, né? Nós temos um momento muito triste, digamos assim, né? Do cristianismo no Brasil, com essa ascensão de cristianismo ligado à extrema-direita, com valores conservadores, que na realidade não tem nada a ver com a vida do Jesus histórico, enfim, que era alguém no seu tempo que estava do lado dos pobres, das mulheres, dos injustiçados do seu tempo histórico. Mas, né, também acredito que Messias ele é ponderado, ele é equilibrado, e até voltando ao que o professor Viaro falou dessa coisa da selfie, né? Provavelmente Messias não vai ser aquele tipo que vai parar para fazer selfie, ou as pessoas também não vão ter tanto interesse, porque ele tem um perfil de personalidade mais pacato, mais sereno, mais tecnocrático, né? Que agrada, digamos assim, gregos e troianos. A ver se essa aposta, mais uma vez, institucional no campo da esquerda, como que vai ser esse desdobramento no futuro. Muito bem, 17 horas e 36 minutos. Eu quero agradecer muito aqui a presença da doutora Juliana Paula Magalhães. Muito obrigado. Quero lhe trazer mais vezes com mais tempo para a gente conversar aí também, porque vai ter muita coisa para discutir no campo do direito. Obrigado, doutora. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, professor Viaro, Willi, todo o público do Diário do Centro do Mundo, e contem comigo sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim.